Paz do Senhor, amigos. Hoje eu fiz uma reflexão de manhã sobre os cupins. Você não precisa ter uma experiência com eles para saber do que se trata. É um inseto que faz muito estrago numa casa. Com certeza. Muitas vezes a casa fica fechada e quando abre, a gente percebe um monte de grãozinhos, bolinhas minúsculas no chão, perto de uma soleira de uma porta ou portal de madeira. E muitas vezes até de móveis. Móveis valiosíssimos, trabalhados por artesãos, já foram totalmente destruídos por causa desses insetos. O cupim adulto, ele é muito pequeno, ele chega a 3 milímetros de tamanho, é muito insignificante. Mas como eles vivem em colônias, esses insetos se reúnem e o que eles fazem, o que eles produzem de sujeira e de estrago é algo completamente improvável se a gente observar o tamanho deles. O cupinzeiro, que é aqueles montes de terra que a gente percebe, é terra compacta, nos matos, é um cupim maior. Ele vai mais ou menos até 2,5 centímetros. A rainha pode atingir a 10 centímetros, mas eles sempre estão causando danos, tanto à terra quanto à madeira. Por que estou falando do cupim hoje? Porque há uma semelhança, há um ponto de relação entre o cupim e o pecado. Como assim? Porque o pecado também, muitas vezes, é aparentemente insignificante. São coisas, são comportamentos, são atitudes aparentemente tão inofensivas, mas que ao final vai trazer tanto transtorno, porque todo pecado, toda injustiça tem consequência. E quando esses pecados vão trazendo consequências para a vida humana, é um estrago considerável, semelhante ao do cupim. Nós falamos de estragos no físico, no mental, no emocional. Em todos os sentidos, o pecado destrói o homem. O que é pior, se o homem não ficar livre desses pecados, não se submeter a Cristo, entregar sua vida para Jesus e arrepender de coração, fatalmente também o seu destino eterno está comprometido. O cupim dá muito trabalho. Eu já lidei com uma mesa antiga, forte, compacta, que infelizmente apanhou cupins. E toda manhã havia aquele monte de bolinhas, são resíduos granulados que ficam juntos fazendo aqueles montinhos. E não é fácil acabar com eles. Para conseguirmos, nós tivemos que fazer um trabalho de combate de uma semana, injetando com uma seringa 3 vezes por dia um veneno forte para que ele fosse destruído, para que toda a colônia fosse destruída. Quando começa a aparecer o cupim, se é que nós vamos notar, porque é devagarzinho que aqueles grãozinhos vão caindo até juntar uma quantidade visível. Assim também o pecado. Muitas vezes não percebemos que estamos alimentando todo dia daquela celulose espiritual e enchendo a nossa alma de resíduos, como as fezes do cupim, putrefatos, perdidos. Então nós temos que nos cuidar diariamente, sem esmorecer, através da oração, através da reflexão, da leitura da palavra e principalmente de nossas atitudes, vencendo o pecado com Cristo, porque não é fácil para o ser humano. O pecado é atrativo, o pecado é saboroso, o pecado é doce. Por isso que tantas pessoas não pretendem, não querem se livrar deles, porque traz emoção,
traz uma certa sensação de felicidade, mas na verdade é uma sensação, é algo ilusório, porque ele destrói o ser humano, como eu disse, em todos os sentidos. Então, esse cupim espiritual, esse mal, esse inseto que vem destruir a nossa alma, primeiramente destrói a nossa vida, ele deve ser combatido, sim, de todas as maneiras que o Senhor nos capacita para nos proteger do mal. No princípio, como cupim, não percebemos a gravidade, mas com o tempo nós vamos vendo as suas consequências arderem em nossa vida. No livro de Cântico de Salomão, em seu capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O mal que existe na primavera são as rapozinhas que destroem as vinhas. Claro que devemos nos preocupar com as raposas grandes, mas as grandes são mais visíveis, por isso, mais fáceis de combate. As rapozinhas não, elas se embrenham no meio da plantação sem serem vistas e elas às vezes nem são observadas, descobertas pelos cães, porque elas urinam no lugar para que seu rastro seja perdido e os cachorros desistam de buscá-las. Então, não há combate para elas. Então, as rapozinhas, agora estamos falando de um animal maior, elas são mais perigosas do que as grandes raposas. E no caso, as rapozinhas também representam estes pecados que nós nem damos bola, achamos, isso todo mundo faz, isso é coisa pequena. Deus não está olhando para isso, não. Ele tem mais com o que se preocupar. Eu já ouvi isso, mas é um engano tolo que leva à destruição, porque o Senhor, qualquer pecado é uma afronta para Ele. Toda injustiça ofende ao Senhor, porque Ele é a própria justiça. Então não podemos nos enganar, achar que esses pecadinhos não nos levam à destruição. Levam sim, se não forem abandonados. Todo pecado pode ser abandonado desde que nós busquemos ao Senhor, nos rendamos a Ele e, através do Espírito Santo, mudemos de atitude, porque não é fácil, mas é possível. É preciso haver uma conversão sincera e verdadeira que é demonstrada através de santas atitudes. Não seremos santos, mas temos que buscar a santificação. Nós somos a Igreja de Cristo, nós formamos o corpo dessa igreja e esse corpo, qualquer parte que adoecer, pode comprometer toda a igreja. Porque se um membro do nosso corpo, uma parte que esteja doente, que esteja inflamada, infeccionada com qualquer problema, faz com que todo o nosso corpo sofra, porque há um reflexo no total desse corpo. Que os nossos frutos, os frutos de nossa vida, não sejam semelhantes a esses excrementos dos cupins, mas sejam todos revertidos para a glória de Deus. Que o Senhor nos proteja e nos guarde e nos santifique dia a dia para a vida eterna com o Senhor. Amém. Que assim seja. Amém. Para sempre. Amém.